Olá, eu me chamo Carlos Eduardo e eu vou falar um pouco sobre a velocidade de concentração de uma reação química e a variação de sua concentração com o tempo. O primeiro tópico que eu vou falar vai ser sobre a lei da velocidade. E essa lei da velocidade, ela é uma fórmula que relaciona a velocidade de uma reação química com a concentração dos reagentes que participam dessa reação química. E essas duas coisas estão relacionadas por uma constante cinética. E essa fórmula da lei da velocidade, ela ficaria assim: a velocidade é igual a constante cinética vezes a concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E vale lembrar que isso vale apenas para gases e soluções aquosas. E a forma como a lei da velocidade ela é escrita depende se a reação for elementar ou se ela for não elementar. Se a reação for elementar, significa que ela ocorre em uma etapa. Por exemplo, na reação de H2 com iodo 2, formando 2HI, sendo que todos eles são gasosos. Aqui temos uma reação elementar, e é nesse caso que vamos utilizar a lei da velocidade que vimos anteriormente, que é a V igual a K vezes a concentração do reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso vai ficar V igual a K vezes a concentração do primeiro, que é o hidrogênio H2, sobre elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que no caso aqui, como não tem nada, seria 1, vezes a concentração do outro, que é o iodo, tem um 2 aqui, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, e como não tem nada aqui, também seria 1. E é assim que ficaria, no caso, a fórmula para calcular a velocidade dessa reação. V igual a K vezes H2 elevado a 1 vezes I, a concentração de I elevado também a 1. E vale lembrar também que se somarmos os coeficientes, teremos a ordem da reação, que nesse caso aqui, somando 1 mais 1, ficaria 2. Logo, uma reação de segunda ordem. Se a reação for não elementar, ou seja, a reação não elementar significa que ela tem mais de uma etapa. Diferente da elementar, que ocorre em apenas uma etapa. Podemos usar como exemplo essa reação aqui: 2H2 mais 2NO formando N2 mais 2H2O, tudo sendo gasoso. Aqui teríamos duas etapas. A primeira etapa seria uma etapa lenta, onde
de o H2 mais 2NO forma N2O mais H2O. E a segunda etapa seria a etapa rápida, onde o H2 junto com o N2O forma N2 mais H2O. Nesse caso, onde a reação é não elementar e ocorre em mais de uma etapa, a gente olha apenas para a reação de etapa lenta para aplicar a equação. Só que nesse caso, né, a gente já escreve então V igual a K vezes, olhando apenas para a etapa lenta, o H2 aqui, vezes a concentração do H2, e como ele não tem nenhum coeficiente aqui na frente, ele está elevado a 1, vezes a concentração do 2NO, porque a gente está vendo a etapa lenta. Aqui na 2 não é NO, ele é N2O, então 2NO elevado a 2, porque é 2NO, que é o coeficiente estequiométrico dele. Essa seria a equação de velocidade dessa reação não elementar que ocorre em duas etapas. Só que a reação não elementar que ocorre em mais de uma etapa, ela tem uma segunda forma de calcular a sua velocidade. Essa que eu acabei de falar foi uma delas. A outra é por meio de experiências. Por exemplo, digamos que temos essa reação aqui, CO gasoso mais NO2 também gasoso, formando CO2 gasoso mais NO gasoso. Nessa reação não elementar que tem mais de uma etapa, nela nós não vamos usar a etapa lenta e rápida, a gente vai usar nas experiências. Por exemplo, na experiência número 1, tivemos a concentração de CO de 0,1 e a concentração de NO2 de 0,1 também. E a velocidade dessa reação foi de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, na segunda experiência, a concentração de CO também foi de 0,1, só que a concentração de NO2 foi de 0,2 e a velocidade dobrou. Ela foi de 5 vezes 10 elevado a menos 2 para 10 vezes 10 elevado a menos 2. Na terceira experiência, a concentração de CO dobrou, foi de 0,2, a de NO2 foi de 0,2 também, e a velocidade da reação quadruplicou. Ela foi de 10 para 40 vezes 10 elevado a menos 2. E para resolver o cálculo da velocidade dessa reação, a gente precisa, no caso, colocar V igual a K vezes a concentração do CO vezes a concentração do NO2. Só que aqui no coeficiente, como a gente não sabe quais são os coeficientes estequiométricos, a gente coloca x em um
e Y em outro. E então nós escolhemos para encontrar o coeficiente de um deles, a gente escolhe duas reações, dois experimentos em que só uma concentração muda. No caso, para a gente calcular o do N2, o do NO2, a gente vai escolher a reação número 1 e a número 2. Onde a gente pode ver que aqui o NO, ele da primeira experiência para a segunda, ele dobrou. Aqui, no caso, 2 elevado a Y. E aqui na velocidade, ela também dobrou. Colocamos um 2. E igualando esse 2 elevado a Y para esse 2, fica 2 elevado a Y igual a 2. E sabemos que o 2 elevado a nada significa que tem um 1 aqui. Então, a gente sabe que Y é igual a 1. Logo, aqui onde tem esse Y, a gente apaga e coloca 1. E para calcular o do CO, a gente faz a mesma coisa. A gente dá uma olhada aqui no CO e a gente escolhe duas experiências em que só um deles muda. No caso, temos o 2 e o 3, onde apenas ele muda. Aqui vemos que na segunda ele está 0,1 e na terceira ele está 0,2, ou seja, ele dobrou, 2 elevado a x. E aqui a velocidade, ela quadruplicou, temos um 4. Igualando isso, temos 2 elevado a x igual a 4. Sabemos que um 4 é nada mais, nada menos do que um 2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 é 4. E igualando isso, a gente descobre que x é igual a 2 para o CO. Então a gente já substitui aqui o x pelo 2, a gente acabou de descobrir. E é assim que ficaria essa equação de velocidade dessa reação não elementar, em que a gente não sabia os coeficientes estequiométricos, sem a reação lenta e sem a reação rápida. Ficaria V igual a K vezes CO elevado a 2 vezes NO2 elevado a 1. Agora, falando sobre velocidade média da reação, a velocidade média de uma reação, ela consiste na variação da quantidade de um reagente ou produto em um intervalo de tempo. Ou seja, a sua fórmula ficaria Vm, ou seja, velocidade média, igual a variação da concentração sobre a variação do tempo. Também pode ser escrito assim: Vm é igual a variação que o delta A nada mais é do que o reagente inicial menos o reagente final menos o reagente inicial sobre o ΔT, que é o tempo 1 menos o tempo 2. E isso pode ser calculado de duas formas. Pode ser aplicado considerando um reagente A mais B dando C, que, por exemplo, ficaria desta maneira aqui, onde um reagente A, uma concentração em mol por litro, tem, em relação ao tempo, em segundos,
variações de sua concentração, onde no segundo zero ela estava 0,240, no segundo 180 ela estava 0,200 e no segundo 300 essa concentração estava em 0,180. A gente pode ver que ela vai diminuindo. No segundo 0,162, quer dizer, no segundo 540 ela estava 0,162. A pergunta para calcular a velocidade média do consumo desse reagente A 0 a 300 segundos, como é feito? Então, nós escrevemos a velocidade média vai ser igual a, aqui no caso, a velocidade média de consumo de ar de 0 a 300 segundos. Nesse caso, a velocidade média vai ser igual à variação da concentração sobre a variação do tempo. Aqui ele deu 0 segundos e 300 segundos. E a gente sabe que a variação da concentração vai ser a final menos a inicial. A final seria o 300 e a inicial seria o 0. Aqui no 300 a concentração é de 0,180 e a inicial no segundo zero é de 0,240. E o tempo 1 é de 0 segundos. A variação do tempo vai ser o final menos o inicial também, que no caso é o de 300 menos o inicial, que é o de 0, que vai ficar 300, né? Porque 300 menos 0 é 300. E isso vai ficar igual a 0,060 sobre 300, que ficaria igual a 0,0002 mol por litro vezes segundo. Já a segunda maneira, que é junto com a estequiometria, consideramos que para qualquer reação teremos Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, formando Czinho, Czão, onde essas letras minúsculas elas são os coeficientes estequiométricos. Nessa consideração, a equação da velocidade média ela ficaria Vm igual a velocidade média de A sobre o seu coeficiente estequiométrico igual a velocidade média de B sobre o seu coeficiente estequiométrico, e também igual a velocidade média de C sobre o seu coeficiente estequiométrico. De que esteja usando mol e mol por litro. Por exemplo, N2 gasoso mais 3H2 formando 2NH3. Sabendo que a velocidade média de N2 é de
0,6 mol por minuto, qual a massa de NH3 formada em 10 minutos? Dado que NH3, a massa molar do NH3 é igual a 17 gramas por mol. Então, voltando àquela equação em que a velocidade média é igual à velocidade média de A sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é também igual à velocidade média de B sobre o seu coeficiente estequiométrico, igual à velocidade média de C sobre o coeficiente estequiométrico. Dessa forma, a gente sabe que, aplicando ela, a velocidade média de NH3 sobre o seu coeficiente estequiométrico, que aqui é o 2, é igual à velocidade média de N2 sobre o coeficiente estequiométrico dele, que no caso aqui não tem nada, seria 1. E resolvendo isso, multiplicando o cruzado, a gente sabe que a velocidade média de NH3 vai ser igual a 2 vezes a velocidade média de N2. Logo, 2 vezes vai ser 2 vezes a velocidade média de N2, que a questão deu que foi 0,6, que vai ser igual a 1,2 mol por minuto. Só que a questão está pedindo a massa de NH3 formada em 10 minutos. Então, se 1,2 mols é formado em 1 minuto, quantos são formados em 10 minutos? Para calcular isso, a gente usa uma regra de 3 simples, em que em 1 minuto é formado o que a gente encontrou lá, 1,2 mols, e que em 10 minutos, que é o que a questão pede, vai ser formado x mols. Multiplicando o cruzado, a gente descobre que x é igual a 10 vezes 1,2 sobre 1. Logo, x vai ser igual a 10 vezes 1,2, que é 12 mols. Só que a questão pede em gramas. E a gente sabe que a massa molar de NH3 é 17 gramas. Logo, a gente faz mais uma conversão, onde 1 mol de NH3 tem 17 gramas. Então, quantos gramas tem no que a gente acabou de encontrar? Que é 12 mols. Multiplica cruzado, logo x vai ser igual a 17 vezes 12 sobre 1. E a gente descobre que a resposta da questão é 204 gramas. A quantidade de NH3 formada em 10 minutos. Dessa forma, a gente consegue entender como calcular a velocidade de uma reação e a velocidade média através da variação da concentração com a variação do tempo.